bem? Hoje a leitura é voltada para o amor romântico e comemoração do Dia dos Namorados, do mês de junho, esse mês que evidencia muito essa energia amorosa. Vamos fazer aqui leituras mais voltadas para o amor. E hoje eu vou trazer muito forte a energia de Afrodite, da deusa inspiradora desse canal, que também é conhecida como Vênus. Então vamos trabalhar muito essa energia de Afrodite aqui hoje nessa leitura. E antes de começar, eu vou trazer o mito de Pares, que está evidenciado na carta número 6 dos Arcanos Maiores, no tarô mitológico, que é a escolha de Pares. E também tem essa energia de Afrodite muito presente. Então eu vou trazer esse mito, um resumo, e depois vamos fazer aqui uma reflexão e a leitura em seguida. Então vamos começar com esse mito. Pares, ele era filho do rei Príamo, mas ele carrega uma profecia quando ele nasce, uma profecia muito ruim, que ele seria a derradeira ali do império do pai. Então eles deixam ele à própria sorte e ele é acolhido ali por um pastor que passava e ele teve uma vida ali, um início de vida simples, de pastorar as ovelhas, enfim, ele achava que era filho daquele pastor e seguiu a sua vida. E aquelas ironias do destino faz com que ele tenha um encontro ali divino, que ele encontra Hermes e três deusas, que é Atena, Afrodite e a Hera. E nesse encontro ali divino, né, que foi muito por acaso, ele perdeu uma das ovelhas e foi atrás e acabou ali encontrando essas deusas, ele foi incumbido de escolher entre elas qual era a mais bela, qual merecia ganhar a maçã de ouro. Então era uma disputa ali entre três deusas, e três deusas muito poderosas. E não é à toa que ele foi escolhido, né? Ele era filho do rei. Eu acredito que não teriam escolhido um mortal qualquer, porque ele também não era um mortal qualquer, apesar de ele ter uma vida muito simples. Ele tinha, né, já aquela profecia, então com certeza ele foi escolhido ali para encaixar naquela profecia, já que ele estava um pouco distante, né, do que foi previsto para ele. E ele tentou ali negociar com Hermes, ele não queria fazer aquela escolha, né? Obviamente, três deusas muito poderosas. Tentou repartir, né? Queria repartir a maçã, mas ele falou que não, ele deveria escolher uma só. E cada deusa se apresentou a ele e ofereceu, né? Benefícios caso uma delas fosse escolhida. A deusa Hera, que é a rainha dos deuses, ela ofereceu o governo do mundo, um poder real. A deusa Atena, que é a deusa da justiça, ofereceu para ele poder militar, né, para poder ele governar a parte militar ali da época. E Afrodite apareceu, né, toda linda, maravilhosa, e que é a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, ofereceu para ele a mulher mais linda do mundo como esposa. Sem hesitar, adivinha o que Paris escolheu? Escolheu Afrodite. E isso despertou a ira das outras duas deusas, que juraram vingança. Então, essa escolha de Paris foi o ponto inicial aí que depois, né, ocasionou a guerra de Troia e aquele famoso presente de grego, né, o cavalo de Troia. Então, para quem gosta de mitologia grega, vale a pena ir buscar, tem série, tem filme, tem várias histórias no YouTube, tem pessoas aí que entendem muito de mitologia que trazem mais detalhes, porque esse encontro, ele não acontece só ali, já tem uma história ali no mundo dos deuses, né, que se mistura com o mundo dos mortais, e aí ocasiona a guerra de Troia. Então, ao escolher Afrodite, ele acabou se envolvendo aí com uma mulher casada, e o marido dela, né, ficou irado, porque o amor deles, né, com a energia de Afrodite, foi tão intenso que ele raptou a Helena, né, ele se apaixonou por Helena perdidamente, ela por ele, foi uma coisa assim extremamente muito de atração amorosa, sexual, enfim, era uma coisa assim muito até exagerada, né, por conta acho que das energias também e toda a história ali envolvida por trás também, né, do divino e da energia mortal.
E isso foi o estopim, assim, para começar a Guerra de Troia, que durou muitos anos, e também a derradeira, né, que no fim das contas o marido de Helena conseguiu recuperá-la, né, a força ali, e acabou-se com a cidade, acabou com todo mundo, tudo isso por conta da escolha de pares. Então, essa energia dos seis, essa energia da escolha dele, fala muito sobre a escolha do coração, né? Que no fim das contas a gente acaba escolhendo com o coração mesmo, com os sentimentos, na verdade, né? E muitas pessoas falam que se ele tivesse escolhido uma das outras deusas, que teria a história poderia ter mudado, mas eu acho que não. Eu acho que foi só para ali cumprir a profecia. E ele tinha saído, né, desse prumo da energia, dos trilhos ali da vida dele. E esse encontro divino trouxe ele para os trilhos da vida dele. E, nas ironias ali do destino, ele soube que tinha sangue real, encontrou Helena. E esse encontro aí foi um encontro explosivo, né, que acabou acarretando aí em várias desgraças para as pessoas ali no geral. Mas a reflexão que fica da história de Paris é que o mundo dos mortais e o mundo dos deuses, né, esse mundo que é 3D, que é real aqui onde a gente vive, o mundo divino, eles se misturam, as histórias se misturam. E não tem como, né? Cada um tem o seu propósito de vida, tem a sua história, então não tem como a gente fugir muito dos nossos propósitos e do nosso destino que já está ali traçado, como a história dele. Já estava traçado, tentaram desviar ele desse caminho, mas acabou que tudo fez com que voltasse aos eixos, mesmo que o resultado ali seria desastroso. Então, esse encontro com as deusas, esse momento de escolha, fala de momentos ali que a gente tem que escolher, que afunila a vida, né? São ciclos mais determinantes ali, que, sei lá, você pode ter que escolher entre uma carreira, um relacionamento, enfim, escolhas que são mais difíceis até. Aqui a gente está falando de escolhas importantes, não é qualquer escolha. Lógico que a gente faz escolhas todo dia, pequenas escolhas, mas aqui estamos falando de escolhas determinantes. Então, na verdade, qualquer uma que ele escolhesse ia dar esse resultado, porque ele carregava essa energia. E isso não é culpa dele, não é culpa da escolha dele. Porque traz aqui a história que ele era muito jovem, que foi criado de forma simples, então ele tinha ambições simples. Para ele, a esposa seria o melhor dos mundos. Outras pessoas poderiam pensar, mas se ele escolhesse, por exemplo, Atena, ele teria um exército ao seu poder, mas ele não foi criado para aquilo. Com o desvio da rota dele na vida dele, ele não tinha ambições, ele não tinha estratégia, ele não tinha essa noção de poder. E mesmo que ele tivesse sido criado ali, né, naquele meio do império do pai dele, será mesmo que ele teria mudado o curso da sua vida? Na verdade, não, porque toda essa guerra pode ter começado por ele, pela energia ali daquele casal, né, que despertou a ira daquelas pessoas envolvidas, enfim. Mas quando a gente olha isso no termo mais coletivo, com certeza eles iriam arrumar, né? Aí no mundo divino eles iriam arrumar outro motivo para esses dois lados aí se degladiarem. Então é mais uma reflexão do poder das nossas escolhas, mas que no fim das contas a gente coloca assim, ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. A gente repete muito isso, mas na verdade, com esse mito, a gente vê que na verdade a gente faria igual ou pior, porque esse momento de escolha fala de um cara que é muito apaixonado, é muito simples, que não tem muita ambição, e fala muito de maturidade, que eu acho que toda escolha, principalmente escolha determinante, ela traz na gente muita imaturidade.
não na imaturidade em si, mas na imaturidade do resultado. Então a gente não analisa tudo que pode acontecer. A gente nem sabe tudo que pode acontecer. E ele não sabia. Se tivessem passado para ele essa profecia, talvez ele escolheria diferente, mas ele não levaria isso a sério. Ele ainda assim iria escolher Afrodite, ainda assim ele iria escolher a esposa, era o que ele queria. E no geral, é o que a gente faz. A gente acaba colocando ali o que é mais urgente, o que nos chama mais atenção, o que nos enche os olhos. E naquele momento, o que encheu mais os olhos dele foi a deusa Afrodite, foi a oferta dela, foi a apresentação dela, que é assim, reluziu mais do que as outras. Por mais que as outras fossem dentro da história do que aconteceria com ele, as duas outras deusas seriam as melhores decisões, mas ainda assim a gente entende que não faríamos diferente dele. A gente escolheria, né? No fim das contas, a gente escolheria o que fosse ali mais interessante, mesmo que o resultado fosse totalmente ali desastroso, como aconteceu com ele. Que é mais aquela energia jovem de novidade, de não estar preocupado mesmo com as consequências. E isso faz parte das escolhas. E não tem como a gente pesar tudo, não tem como a gente saber de todo o desenrolar, mas aqui o que fica forte é que toda ação gera uma reação. Tudo vai se movimentando a partir de um ponto ali que é crucial, que foi a escolha dele, que foi esse encontro dele divino. Tudo ali vai se desenrolando e chega de fato no que o oráculo previu, que eu acho que é o que está para a maioria das pessoas, né, que cada uma carrega as suas profecias, os seus propósitos, mas não dessa forma, né, pesada como na história, que é só uma representação mesmo, com outras coisas que acontecem no decorrer das nossas vidas e que a gente não pode voltar atrás e mudar, mas que a gente entende que, poxa, se eu tivesse essa maturidade, se eu tivesse essa cabeça de hoje, eu não teria escolhido isso, eu não teria feito aquilo. Mas não tem como voltar atrás. A vida, ela não tem retrocesso. Ela não tem e se eu fizesse isso, e se eu fosse para esse lado, e se eu fosse para o outro, a gente não sabe, a gente só escolhe. Então aqui fala muito dessa importância da consciência quando está se escolhendo e da importância da escolha diante aí das nossas vidas que sempre aparecem essas escolhas ali que são mais determinantes. Então, essa é a reflexão de hoje. Pense mais nas suas escolhas, elas geram muitas reações, elas geram muitas movimentações na sua vida e provavelmente você pode estar vivendo uma situação muito desastrosa, principalmente no amor, né? Como foi para ele, por mais que esse encontro com Helena, esse encontro com Afrodite tenha sido muito maravilhoso, mas trouxe para ele também muita dor, trouxe para ele muitos problemas e às vezes a gente acha que colocando mesmo na vida amorosa, nos relacionamentos amorosos, às vezes a gente se engana tanto com a oferta, né? Com aquela beleza toda que a pessoa apresenta, mas que no fundo não tem ali muita propriedade. Com o decorrer do tempo, não tem como existir, se sustentar, que foi o que aconteceu com ele, né? Tudo começou de uma forma muito atropelada, né? Com a energia ali romântica de uma deusa, mas que foi muito inflada naquele momento. Não foi uma energia de acontecimentos que seguiu um curso natural. Que acho que a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Às vezes entram em relacionamentos por motivos ali muito rasos e quando elas vão ver o resultado, sei lá, pode trazer vários traumas, vários desastres, várias complicações. Então, essa energia aqui é para chamar a sua atenção que a sua escolha, principalmente essas escolhas de coração, essas escolhas de relacionamento, elas são muito importantes para você ter mais base, para você não ir só no que tá bonito, no que só ali tá numa apresentação legal, para olhar o todo, fazer o que ele não pôde fazer, que é
ter essa consciência maior da escolha dele. Principalmente quando você está pensando em relacionamento mais sério, em também áreas da vida ali que conflitam com amor, com relacionamento também, e ter um pensamento aí mais maximizado, e não só naquele momento, tipo, vou viver só o agora, e pensar mais no depois, que foi o que Paris não fez. Então vamos para a leitura de hoje. Bom, então no mito de Paris, Afrodite foi a escolhida ali no concurso de beleza, e hoje eu selecionei 3 cartas que têm a representação de Afrodite no tarô mitológico para te ajudar na escolha. A leitura de hoje é sobre a sua vida amorosa. É uma leitura mais aberta, então se concentra nessas 3 cartas e veja qual delas tem conexão com a sua vida amorosa atualmente ou simplesmente que alguma dessas cartas chama mais a sua atenção. Eu vou te dar um tempinho para você escolher e vou te apresentar aqui as 3 cartas. O grupo número 1, a carta é do 9 de copas, o grupo número 2 é o 7 de copas e o grupo número 3 é o as de copas. Se concentra e veja qual dessas cartas chama mais a sua atenção, que com certeza será a ideal para a sua leitura de hoje. E eu te encontro no grupo que você escolheu. Até mais! Olá! Hoje você se conectou com a energia do grupo número 1 e a carta que veio para vocês é a carta do 9 de copas. E nessa carta tem uma energia aqui de celebração, é uma energia até que parece noivado, tem o casal brindando, a Afrodite também brinda esse casal, é uma carta muito bonita, é uma energia muito bonita no campo amoroso. Aqui a gente deve estar falando aí com pessoas que já são comprometidas ou que assumiram aí um relacionamento de namoro, ou que já estão aí num namoro longo, ou estão celebrando um casamento ou um noivado. E é tudo assumido, as pessoas sabem, enfim, tem um relacionamento aí assumido. E eu acredito que a mensagem hoje é para quem já está num relacionamento. Mas se você não estiver num relacionamento, tenta adaptar o que vem aqui hoje para o seu caso, que com certeza, mesmo que eu falar direcionado para quem já está se relacionando, você pode inverter aí os papéis e colocar como se fosse uma mensagem para você que, por exemplo, pode estar aí solteiro. Vamos lá. As energias que vêm aqui na mesa são muito opostas a essa carta que você escolheu. Essa energia ela é muito bonita, ela é de um relacionamento, né, como eu falei, assumida, de uma celebração. Enfim, é de um relacionamento ali que está chegando numa oficialização. Tanto que essa carta ela representa aquela festa antes do casamento, antes da união acontecer de fato, mas a união que é uma união verdadeira, é uma união que foi ali acordada pelas partes e é o 10 de copas. Então tá caminhando para um 10 de copas, que é para aquele casal que é um casal mais maduro, que é um casal que tá ali junto por escolha, que tem uma energia mais verdadeira de relacionamento. Então aqui eu acredito que seja muito por pelas energias estarem opostas, eu acredito que é um desejo seu, que você gostaria que esse relacionamento fosse assim, ou essa é a sua meta, por exemplo. Só que aqui pelas cartas começa falando que tem muitas máscaras, tem uma energia também muito rápida, que eu acho que tudo aconteceu de forma muito rápida entre vocês, e vocês foram, né, já juntando, já ficando juntos ali, assumindo o relacionamento tudo muito rápido. Talvez ali alguém exigiu, porque tem uma energia aqui de uma pessoa muito aparecida, uma pessoa que gosta de se expor muito, e principalmente suas conquistas. Tem uma energia aqui também de vaidade. A pessoa gosta de aparecer, gosta de se mostrar para o seu público. Ou é uma pessoa muito bem relacionada, que conhece muita gente, ou é uma pessoa assim,
a forma dela de ser, ela é muito é amostrada mesmo. Gosta de colocar, postar ali, né, nas redes sociais onde está comendo, enfim, ou trabalha com essas coisas, né? Então é muito assim. Tem uma energia até de pessoa pública, por exemplo. Então é uma pessoa que mostra muito a sua vida, suas escolhas, no caso do amor, né? Ela mostra. E talvez até por isso que esse relacionamento foi assumido ali no geral, para o conhecimento das pessoas de forma muito rápida. Só que aqui mostra que já estava acontecendo algumas coisas, ou já está acontecendo, mesmo essa união ter acontecido de forma muito rápida, os sinais ali, porque fala de escassez, escassez fala de energia de falta, né? Ali já estava faltando, acho que desde o começo já estava faltando ali algumas coisas. Sabe aquele início quando você começa a conhecer alguém e a pessoa dá umas bolas fora e vai acontecendo aquelas coisas ali que você vai que seria para você já perceber que são sinalizações de que tipo essa pessoa talvez não seja a ideal, mas você passou por cima. Você passou por cima, você queria mostrar esse relacionamento, você queria. Aqui também tem uma energia que talvez a pessoa, sei lá, passou por muita coisa na vida e para ela é uma conquista ter um relacionamento. Então ela deixou as sinalizações ali do começo de lado e pensou: não, eu prefiro apostar tudo nessa pessoa, nessa relação e mostrar e me aparecer, né, para dizer: olha, eu tenho um relacionamento, eu estou num relacionamento. Tem muito essa energia aqui. E só que aqui fala que as coisas também, da mesma forma que começou tudo muito rápido, começou também a dar ruim muito rápido. Porque aqui tem energias muito opostas. Então tem alguém ali que é muito extremista, que é muito, sei lá, frio, tem uma energia muito fria. Já o outro tem uma energia muito quente. Então é uma pessoa assim que é colocando aqui como duas pessoas diferentes. Por exemplo, da pessoa fria. É uma pessoa que não demonstra muito interesse, é uma pessoa que não fica falando muito sobre o que ela sente, porque o jeito dela de gostar, o jeito dela de ser é diferente do seu. Se você, por exemplo, for essa pessoa mais quente, dessa energia mais quente, então você gosta de afeto, você gosta do tesão, da emoção, da aventura. E tem, assim, eu não acho que a energia aqui, apesar desse querer um relacionamento lindo, maravilhoso ali na pintura, na tela final, seja o que você gostaria, ou a outra pessoa, não sei, aqui você adapta a sua situação. Mas na realidade eu vejo aqui duas energias de pessoas aventureiras. Aqui, talvez vocês embarcaram nessa para tentar um relacionamento, ou sei lá, você colocou que é hora de ter um relacionamento sério, mas aqui as duas pessoas elas não estão com essa vibe. Aqui tem muita vibe de aventura, de pessoas que querem ficar, que não querem assumir compromisso, que quer ficar de vez em quando. E tem muita energia rápida aqui. Então são pessoas que devem estar ali trabalhando muito, com muitas coisas na vida. Tem essa energia de escassez que pode ser pessoas ali jovens que estão tentando a vida, que ainda estão se estruturando e não tem de fato uma estrutura até ali financeira e nem emocional. Aqui nem sai energia emocional para vocês de, sabe, de bancar um relacionamento. Então fica aquela energia de fake news. Ali na minha rede social é tudo lindo, mas na realidade não é nada daquilo. Então é aquela vibe mesmo que foi tudo muito atropelado, mas que não tem muita sintonia. Aqui tem energia de gêmeos, que pode ser do signo de gêmeos, mas pode ser também de pessoas que querem, sabe, tá muito colada, que fica também tudo quer saber o que o outro tá fazendo, o que o outro tá pensando, que é essa energia mais fria que eu falei, mas é aquele sentido irritante, sabe? Que acha que, ai, vamos fazer tudo junto, vamos pro mesmo lugar. E às vezes isso irrita o outro, quem faz isso, e na outra pessoa tem uma energia aventureira demais.
aquela pessoa que gosta de fazer altas aventuras e a outra não acompanha. Então, assim, o que vocês têm em comum é essa vibe de não querer nada sério, que eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, por mais que você quer, você colocou lá no alto essa energia de relacionamento lindo, de casal perfeito, né, brindando o relacionamento, mas no fundo, no fundo, no fundo, você quer uma coisa leve, algo assim que nem precisa de um compromisso, algo que encaixe na sua vida. E talvez assumir esse relacionamento que é um compromisso agora, talvez tenha sido isso que atrapalhou. Talvez era só para você, sei lá, ficar com essa pessoa sem compromisso e ir adequando aí na sua vida, vendo se daria certo, se conhecendo melhor para ver como que vocês se encaixariam um na vida do outro, mas aqui vocês já queimaram na largada e já tá cansado, já cansou. Então é como se já tivesse começado atropelado e já se esgotou. Aquela chama, aquele desejo, porque teve no começo, tem essa energia quente e fria, que fala muito do desejo, que é aquele desejo rápido, que eu tenho que saciar rápido, aquela atração física muito forte, de paixão, e tem aquela energia também de pensar muito no outro, mas muito aquela coisa over demais, que acaba no fim cansando. A chama é tão grande que depois, da mesma forma que ela começou, ela vai. Aí apaga rápido. Então, assim, aqui também não tem muita estrutura de fixar, de ser um relacionamento que fixa, por conta desse atropelamento, de ser tudo muito rápido, de não ter pesado bem as coisas, mas não significa que você não vai alcançar isso. São só mensagens e conselhos, principalmente da sua situação atual, para você não atropelar as coisas. E se não tá dando certo, se você não tá tendo ali fatos, né, que te mostrem que isso vai para frente, você não está tendo boas sinalizações, então já são alertas para você que isso não vai dar certo, ou para você levar de uma outra forma. Então, se tá te mostrando ali que aquela pessoa não é como você gostaria num relacionamento sério, se ela tá dando muita bola fora, se tá deixando a desejar, então já tá te mostrando essa pessoa não é para você ter um puta relacionamento. Não é para você sair apresentando para todo mundo, mostrando intimidades. Então, é para repensar aí na sua situação atual. E aqui também tem muita energia, essa energia que eu falei de escassez, sei lá, às vezes a pessoa fica pedindo dinheiro emprestado, às vezes a pessoa fica até se aproveitando de você, e você também pode estar querendo aí alguém só para mostrar que você tem alguém. Então você tem que rever aí o que que você quer no amor, se você tá com essa energia de ter só ali uma máscara do seu lado, né? Uma pessoa máscara ali só para transparecer para as pessoas que você tá indo bem no amor, na verdade você não tá. Então assim, reveja seus conceitos, porque um lado vai se aproveitar do outro. Essa pessoa, por exemplo, pode estar se aproveitando financeiramente de você, talvez você tenha mais recursos que essa outra pessoa, mas você também está se aproveitando dela, tendo ela do seu lado para se mostrar para seus amigos, para sua família, enfim. Aqui também tem energia de troca, mas não é uma troca muito legal. Então, por isso que é melhor você rever aí os seus conceitos dentro desse relacionamento, ou a gente pode estar falando aqui de que você tem uma idealização de relacionamento muito fora da realidade, e não significa que você não pode atingir um ideal. Só que se a sua realidade está totalmente o oposto, que é a energia que veio aqui hoje, então você precisa rever seus conceitos, você precisa fazer diferente, escolher um parceiro aí diferente, porque não está sendo o ideal esperado. Ou talvez a sua energia amorosa tá querendo dizer, olha, você merece mais. Você merece um relacionamento como veio a primeira carta, né? Que é um relacionamento ali assumido, mas é um relacionamento muito bom, que está caminhando para um compromisso bem mais sério e que a deusa do amor está ali brindando aquele casal, aquele relacionamento. Então eu acredito que nesse seu caso a deusa não está brindando,
Você pode colocar que esse é o amor da sua vida, você pode colocar que você é muito apaixonado, mas a realidade não mostra isso. As energias, o que você vê, o que acontece ali no íntimo, você sabe que não é isso. E talvez você também está usando máscaras sociais para tentar mostrar ali que tá tudo perfeito e você sabe que não é perfeito. Que a energia aqui não está falando de perfeição. A energia aqui está falando de verdade, de um relacionamento de verdade, que é comemorado, que é você vê que aquela energia amorosa ela exala, ela é aparente. Já o que você está vivendo é tudo fora da realidade. É tudo assim, como se fosse uma montagem para os outros. Mas o que eu estou vivendo não é legal para mim. Então, você precisa questionar muito, você precisa rever muito. E a carta final aqui fala de uma pessoa cansada, né? É uma pessoa que mais uma vez ali tá numa energia de peso, tá carregando ali um fardo, talvez ter começado isso de forma apressada, de ter se colocado nessa situação, no fim das contas trouxe para você um peso, um cansaço. E talvez você até já queira terminar, talvez você já queira acabar com tudo, mas talvez você nem tá conseguindo, ou tá apegado por conta dessa idealização, dessa energia de mostrar para os outros, enfim. Aqui tá um pouco amarrado também, ao mesmo tempo que quer acabar, também não quer acabar, enfim. Então tem que questionar muito aí sobre essa situação atual. E a carta dos anjos do romance, a carta final, fala para você prestar atenção às bandeiras vermelhas. Os sinais estão te alertando. Então, essa carta só veio para coroar toda a mensagem da energia que veio para você. Os sinais, eles são claros. Quando você está ali conhecendo, quando você está no começo, todos os sinais daquela pessoa e os seus sinais, eles são claros. A gente vê se a gente quer. E se está acontecendo coisas fora, né, como saiu essa energia muito bonita para você no começo, seja uma idealização sua ou seja uma idealização da sua energia amorosa, se está fora disso, ou a gente pode até tirar essa energia de idealização. A gente pode falar do que seria o normal num relacionamento amoroso. Se está fora, não, você não deve continuar. Você não deve se prender ali. Então é questionar mesmo, olhar as bandeiras vermelhas, olhar os sinais que estão ali te alertando. Eles são claros e eles estão, de alguma forma, te mostrando por onde você deve seguir, por onde você não deve seguir. Então, assim, não adianta você colocar essas máscaras para os outros ou para si mesmo e se manter numa situação que você sabe ali que não tá boa, que no seu dia a dia ali não tá legal. Porque os outros, eles não estão na sua pele e você não tem que agradar os outros. Você tem que se agradar. E toma muito cuidado com essa energia dessa vaidade que tem que mostrar para os outros. Muitas vezes a gente faz coisas, aquela frase, né, que você compra coisas que não tem nada a ver com você, por exemplo, para impressionar as pessoas que, sei lá, às vezes nem gostam de você. Então, sabe, precisa questionar muito sobre isso, porque aqui tem energias muito opostas no amor para você, e esse agradar os outros, eu acho que é o que pega mais. E isso é um peso, que é esse 10 de pausa, que é o fardo. É um fardo carregar isso, é um fardo manter uma vaidade. E ainda mais de pessoas que são tão opostas, pessoas que estão em polos ali tão diferentes de amar, que não se complementam. Até pela energia dá para complementar, mas dentro da configuração de vocês dois não tá rolando. Não tá, sabe? Não tá dando aquela sintonia, não tá dando aquela liga. Tá afastando, tá cansando, tá trazendo perdas, desgastes. Então é sobre isso que você tem que questionar. E, assim, estar aberto a ir também devagar. Cuidado com essa energia muito rápida, esse impulso.
aqui tem muita energia impulsiva. Toma muito cuidado com isso. Vai com calma. O caminho para essa energia amorosa que veio do início é um caminho mais lento, é um caminho mais emocional. A sua energia está muito assim atropelada, muito rápida. E a gente precisa conhecer, a gente precisa deixar o outro conhecer a gente. E as máscaras, elas precisam cair. A gente usa muita máscara no início, mas em algum momento elas precisam cair. Só que mesmo com máscaras, quando a gente está interagindo com o outro, a gente percebe vários sinais. Então, essa energia dos anjos do romance é sobre isso. Os sinais, eles já foram mostrados, já te alertaram ali, e você, por algum motivo, não quis ver, não quis ouvir, não quis sentir, perceber. Então, assim, se atente aos sinais, grupinho número 1. Bom, eu vou parar por aqui, é isso que eu tenho para vocês hoje. Façam uma reflexão aí da vida amorosa de vocês e façam boas escolhas. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Olá, tudo bem? Você se conectou com o grupo número 2 e a carta que veio para vocês foi o 7 de Copas, que é uma energia que fala muito de ilusão, mas aqui nesse deck do tarô mitológico é aqui a Perséfone pedindo ali ajuda de Afrodite. E a Afrodite é a deusa do amor, então aqui a pessoa está pedindo ajuda e a Afrodite está oferecendo ali várias possibilidades, várias copas ali, só que essa carta, por ter várias copas, aqui fala de muitas possibilidades e aqui também fala de muitas ilusões, porque em cada copa pode ter algo que você não sabe, que você quer alguma coisa e tal, mas você não sabe o que tem ali por trás, o que tem ali além do aparente. Então, é uma carta que fala de pedido, então provavelmente você pediu alguma coisa aí na vida amorosa, você tem pedido e tal, mas só que essa energia de ter muitas copas é como se você tivesse também mudando muito de pedido, sabe? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, por isso essa energia da ilusão. É meio que uma pessoa que não sabe o que quer. Na verdade, ela não sabe o que quer e ela fica pedindo. Cada hora ela pede para um guia, um santo diferente, uma entidade diferente, mas no fim das contas, ela pode até estar pedindo a mesma coisa, mas eu acredito aqui que não tem muito foco. Então tá muito perdida aí nos pedidos, tá muito perdida em ideais, em expectativas, enfim, aí começa a misturar e começa a vir essa energia também de ilusões. A pessoa também pode ter muitas ilusões com o amor. E a energia que vem aqui para vocês nas cartas traz exatamente isso, expectativas versus realidade. Você tá com expectativas altas demais. Seja num relacionamento que você tá, ou seja com alguém, eu acredito que aqui, para a maioria, pessoas aí que estão solteiras, que estão com muitas expectativas, e só que, sei lá, colocaram coisas até inatingíveis. Por vir esse rei de ouros, e o rei de ouros ele traz muito essa energia da realidade, da vida material, e é uma energia muito madura, muito completa. Então, assim, quando vem a realidade, às vezes ela, sei lá, para você não é nada do que você imaginava. Você idealiza uma coisa, só que o ideal ele não é o real. E aqui as energias também falam que tudo tem um começo, tudo tem um trabalho e tudo também tem mistério. Então você pode colocar que você quer um relacionamento assim, assado, que a pessoa seja assim, que ela seja com esse físico, que ela tenha essa cor de cabelo, que ela tenha isso, que ela tenha aquilo, que ela tenha tanto de renda. Você pode colocar um monte de coisas, mas você não sabe exatamente por quem você vai se apaixonar, você não sabe o que realmente é essencial, até por ter essas expectativas altas demais, me dá a ideia de que você está tendo expectativas
que não são reais para uma pessoa atingir, nem para você e muito menos para o outro. Ou você pode inverter os papéis, talvez estejam colocando em você expectativas altas demais e você não está conseguindo ali atingir. Aqui tem muito conflito nessa energia, conflitos por conta ali de uma pessoa que é mais madura, pode ter conflito de idade, ou pode ter conflito ali de uma pessoa que é muito bem de vida, muito bem estruturada, muito madura, muito certinha, e a outra já está ainda ali trabalhando, conquistando as coisas, e isso pode ser um conflito. Mas aqui a energia está muito aberta. Então aqui precisa pagar para ver, precisa experimentar, tentar. Não dá para definir se vai ser bom ou se vai ser ruim. Tem esses conflitos que bate, eu acho que esses conflitos batem muito com esse seu ideal. Talvez você colocou assim, eu vou me relacionar com uma pessoa muito bem de vida, que esteja já bem estruturada, que já tenha tudo, aí você acaba se apaixonando por uma pessoa que, sei lá, tá trabalhando ainda, tá pagando aluguel, não tá bem estruturada, mas aconteceu, e aí? Então quer dizer que não é tudo do jeito que você quer. Eu sei que assim a gente coloca que quer realizar alguma coisa, mas os encontros da vida fazem com que a gente questione, mas por que que eu encontrei essa pessoa agora? Por que que deu certo com essa agora? Não é aquela pessoa que eu idealizei, não a forma que eu pensei. Por que que tá diferente? E esse é o mistério. É aí que você tem que ir lá e descobrir, se relacionando, conhecendo, tentando, e aí ver se vai dar certo, porque às vezes você colocou um ideal e esse ideal talvez nem será é, é, realizado mesmo, porque ele é alto demais. Então, você colocar que uma pessoa precisa ser de um jeito, que assim, a gente pode colocar um geral, né, de ser bem tratado, de ter uma pessoa que respeita. Eu acho que esse seria o ideal. E quando você coloca incrementos ali de detalhes demais, eu acho que é aí que pega. Porque aí é como se você estivesse criando. Igual falam do bebê reborn, que falam do crush reborn. É como se você estivesse criando um ser que não é real. Não tem como você colocar, agora eu vou me relacionar com um milionário assim, assim, assado. Porque a vida real não é assim. Então, cuidado com esse excesso de expectativas. A primeira carta fala da caixa de Pandora, né? Quando ela abre, sai aquela energia maravilhosa da estrela, da esperança, mas sai um monte de coisa ruim dessa caixa. E isso mexeu com tudo quando ela abriu. Então, assim, quando você vai ali tentar, quando você vai se relacionar com alguém, você vai lidar com coisas maravilhosas daquela pessoa e coisas ruins, defeitos, qualidades e você também. Então, assim, tudo envolve um preço a se pagar. Tudo envolve também embates ali que acontecem no relacionamento, coisas naturais, ciclos, né? Então não tem como você colocar que tudo é lindo, maravilhoso. Por isso que eu tô falando desse ideal. E aí fica essa energia de cada hora pede uma coisa, não é isso, então vamos pro próximo, porque o próximo eu quero de outro jeito. Aí você fica mudando. Então, coloque ideais que são realizáveis para você, para o outro, para o relacionamento, caminhar, e não coloque coisas que são fora da casinha, porque aí desgasta, aí você acaba enxergando coisas onde não tem, enfim, começa a se perder. E aqui as energias elas tá falando muito de respeitar os inícios dos ciclos, começos, esse trabalhar, essa dedicação. Porque às vezes uma pessoa não está no patamar que você gostaria, mas ela será a ideal para o que você procura. O ideal, no caso, de relacionamento bacana, de ideal ali que é interessante de você cultivar. E não de colocar uma coisa quadrada de que tem que ser daquele jeito para me agradar, senão eu não vou ficar contente. Então é isso aí que você tem que tomar cuidado. E a última carta, que é esse 2 de paus, né, que lembra muito aquele mito da caverna, né? Então, às vezes você tá aí com alguma ilusão, né? Essa energia também do mito da caverna fala muito dessa ilusão, que você precisa sair dessa caverna, sair dessa cegueira mental e
Vê o que tem lá fora. E essa energia também parada, igual um dois de paus, né? Que é aquele termo. Pessoa está parada igual um dois de paus. Você vai ficar parada esperando esse ideal acontecer para você ficar feliz? Você vai ficar esperando aquela pessoa ser daquele jeito para você ficar feliz, para você ficar contente? Porque não se contentar com o que está chegando, já que você pediu tanto, né? Você se ajoelhou ali, pediu, por que não se contentar com o que chegou, ir lá experimentar e tentar e ver o que que é? Porque aqui tá pedindo um trabalhar, tá pedindo para sair dessa energia de cegueira. Abrir mesmo essa caixinha de Pandora aí desse relacionamento. Vamos ver aqui o que que é bom, o que que é ruim. E ter coisas boas e coisas ruins não significa que o relacionamento não está funcionando. De todo mundo tem isso. Significa que está fluindo. Agora, colocar que vai ser sempre as mil maravilhas, esse é o problema. Ou ficar mudando, né? Toda hora você tá com uma expectativa. Às vezes você já tá num relacionamento, mas você nunca tá contente e a outra pessoa tá tentando ali te agradar, tá ali se descabelando ali na relação para fazer e acontecer e nunca tá para você tá bom. Então, cuidado com isso. Porque aqui tem uma energia de uma ambição e é uma ambição, por exemplo, que seria muito interessante no financeiro, na carreira e não no amor. Que, tipo, se você fica instigando demais no amor, fica parecendo uma disputa de um emprego, sabe? Para te ganhar, para te conquistar. Então toma cuidado com isso, para levar as coisas mais na realidade. Assim como você tem inseguranças, a outra pessoa também tem. Assim como você tem coisas ali para melhorar, a outra pessoa também tem. E cuidado com esse excesso de perfeccionismo que você está buscando. Eu acho que é isso aí que está atrapalhando você de se sentir realizado, porque eu acho que no fim das contas, você não está se sentindo realizado. Então, assim, adequa mais à realidade. Tudo bem você ter seus ideais, as suas expectativas, todo mundo tem, mas dentro da realidade. E a carta final que veio para vocês do Anjos do Romance, aqui fala assim, ó, deixe seus amigos te ajudarem. Peça peça por e aceite a ajuda, o suporte de outros, de terceiros. Aqui pode ser pessoas que estão te ajudando, que estão te chamando a atenção na sua vida mesmo, amigos ali que você troca ali nas miúdas e fala, né, das suas questões amorosas e eles te dão uns toques ali interessantes e você não está percebendo. Ou aqui também pode ser essa ajuda divina, porque essa primeira carta fala de uma pessoa ajoelhando e pedindo ajuda, né? Então, se você está pedindo ajuda, a ajuda está vindo. Aqui está pedindo para você deixar eles te ajudarem. Então, eles estão tentando ali, estão te mostrando. E aqui está falando muito dessa ilusão, dessa expectativa, desse excesso, né, de ilusão. Então, assim, se estão te mostrando realidades, fatos dessa relação ou da sua vida amorosa, aceite ajuda. Se está vindo uma ajuda ali na vida amorosa, aceite com o coração aberto, vá ver como é que é. Não fica ali parado, analisando demais, questionando demais, colocando ali grandes expectativas que aí você acaba não realizando ou às vezes você nem está saindo do lugar. Aqui a gente pode estar falando até de pessoas que estão solteiras, mas que ficam com aquele, sabe, tipo um processo seletivo excessivo demais e no fim não acaba com ninguém, acaba não ficando com ninguém e fica só naquela energia parada. Então, se tá vindo gente aí para você conhecer, se tá acontecendo, se tá fluindo, vai deixando as coisas caminharem. Respeite esses começos, esses inícios, essas construções que vão acontecendo nas relações. Não já foque no resultado final, porque até chegar no resultado final tem uma caminhada. Então, respeite os ciclos e os processos das coisas. E deixe os amigos aí te ajudarem, as energias amigas te ajudarem. Bom, eu vou parar por aqui. É isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada, se inscreva no canal e eu te encontro em outras leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com a energia do grupo número 3 e para vocês veio a energia do As de Copas. É uma carta muito linda, Afrodite está aqui com
uma copa gigante oferecendo aí um novo amor, uma nova proposta aí, ou no seu relacionamento amoroso que você já está, ou um novo ciclo, mas aqui muito voltado para uma novidade aqui no amor, algo ali intenso, que você precisa ali aceitar aquela copa e ver o que que tem, ver o que ela está trazendo aí para você sentir. Mas as energias aqui que vieram com você na mesa fala de uma pessoa que está muito endurecida, uma pessoa que está muito assim, ranzinza, desacreditada, muito fria. Aqui pode ser alguém que já se separou, ou que se separou recentemente, ou que está numa relação muito ruim, muito fria mesmo. E aqui tem pessoas também em volta que falam mal, que tentam fazer sua cabeça, ou já fizeram. Não necessariamente no relacionamento que você saiu, do que você já terminou. Aqui é como se as pessoas ficassem na sua cabeça, tentando fazer você enxergar, porque aqui, como tem essa energia nova, às vezes tem alguém aí interessante que você poderia ficar, ou uma nova proposta mesmo de amor ali, alguém que capta sua atenção, alguém que mexe com você e tal, mas como você já vem com essa energia de rainha de espadas, já vem essa energia difícil, né? Uma pessoa que não tá aberta, pessoa que tá super fechada para o amor, ou que se colocou, sei lá, eu sou uma solteira, um solteiro convicto, não vou mais me relacionar. Tem aqui também energia forte de viúvo, de viúva. E tem gente ali que pode ou estar pro bem ou estar por mal. Às vezes tem gente que tá ali falando para você, não, vai lá, tenta, né? É legal você se abrir de novo pro amor. Ou tem pessoas que também estão ali falando que não tem mais amor, que as pessoas não querem mais saber de nada, que, né, hoje em dia é só bagunça. E aí vocês também se fecham, porque aqui tem essa energia manipulável. Às vezes você tá assim porque você foi manipulável em alguns momentos da sua vida a acreditar que acabou. Aí vem essa energia gélida, pessoas sem libido, sem energia sexual, sem energia de paixão, enfim. Mas isso está muito no mental, nas crenças, na fala, mas na parte instintiva tá ali. A vontade de se relacionar, a vontade de ter alguém, o bicho nunca dorme, né? Você sabe do que eu estou falando. Então a vontade, a paixão, ela pode estar até reprimida, mas tá ali. Ou deve ter alguém ali que você colocou que você não vai ficar mais com ninguém, que você tá fria, acabou, não. Mas tem alguém ali que tá mexendo com as sensações. Porque nós somos assim, né? Essa é a fraqueza, a carne humana, né? A carne é fraca. Então tem alguém ali que tá mexendo com os seus sentidos, todos os sentidos. Tem gente aí que pode estar, ou estava, né, nessa energia fria, e deu uma virada assim, se apaixonou por alguém e, sei lá, olha para aquela pessoa e vê assim, se casando, aquelas coisas bem idealistas, sabe? Da paixão, o auge da paixão, assim, que começa a idealizar um monte de coisa, igual novela, assim. Tem isso acontecendo na energia também, mas tudo tá dentro dessa proposta e desse novo amor. Então aqui a mensagem geral para você é: como vem essa energia manipulável, você precisa definir, basicamente você precisa definir aí o que que você quer no amor. Aqui fala de decisão também, eu preciso tomar uma decisão. Pode ser que aqui tenha energias de, eu acho que são mínimos os casos aqui de triângulo, que pode estar envolvido com alguém ali que está comprometido. Eu acho que isso é bem mínimo. Eu acho que para a maioria é questões mesmo da pessoa ficar com muita dúvida e no fim não deixa as coisas ir para frente. Porque eu acho que assim, já tem uma pessoa ali interessante, já tem uma paixão ali à vista, mas a pessoa ela ficou numas convicções
muito quadradas, muito, sabe, de passado mesmo, ultrapassadas, e ela não consegue viver, tipo, uma paixão, uma coisa avassaladora, porque eu acho que a energia aqui de vocês é muito de paixão avassaladora, esse novo amor. Ou talvez você foi muito certinho, tava num relacionamento assim, se separou e não consegue lidar. Mas aqui a energia tá falando assim, que não é porque você está com uma energia mais, porque aqui é mais sexual, por alguém, de desejo mesmo, de atração física, não é porque começou assim que vai terminar mal. Aqui pode começar assim e pode terminar num casamento super quadrado, super assim, que você considera ideal, que você gostaria, enfim, uma relação fixa mesmo. Às vezes é só o começo que tá mexendo com vocês dois, né? Essa energia de Afrodite ali ajudando, bem com a energia que eu falei do mito de Pares, né? Que deu uma inflamada ali nas sensações, mas é só para vocês ficarem juntos, até porque tem uma pessoa aqui muito rígida, pessoa difícil de chegar. E tem aqui, às vezes as pessoas estão vindo cochichar com você para fazer sua cabeça, às vezes é para mandar recadinho dessa outra pessoa. Às vezes essa pessoa não consegue nem falar com você de tão rígida ou rígido que você é. A pessoa não consegue nem se aproximar, mas tem aquele tchan entre vocês, de bater o olho, de sentir. Isso tem, isso é inegável. Mas não consegue falar, não consegue expressar e tal. Ou tem energia aqui de família também perto, para alguns casos. Pessoa que fica muito junto dos outros, não dá espaço para essa pessoa chegar a conversar, ou corta ela, às vezes ela já tentou te cantar, te chamar para sair, você não vai, você fica muito junto ali, impede aquela pessoa, cria barreira, sabe, para aquela pessoa não se aproximar de você. Então tem muito essas questões aqui, eu acho que essa energia do terceiro grupo veio casos assim diferentes, mas que estão falando da mesma coisa. Tem uma nova proposta aí de amor, mas começa aqui com uma paixão mais forte, mas pode avançar, pode dar certo, pode chegar sim num relacionamento, um relacionamento sério, para alguns casos até com filhos, família formada e tal. Mas pode ser que comece assim. Você não pode ter essa rigidez de que tem que começar fofinho, aquele romance. Às vezes vai começar com o fogo do desejo, que vem essa energia do diabo te lembrar que você pode ter suas crenças, suas ideias, mas os seus desejos, geralmente, eles são mais incontroláveis. E às vezes precisa deles pra gente agir, principalmente no amor, né? Então, assim, eu acho que desprender um pouco dessas convicções, cortar com elas e ver ali o que tem ali pra você nessa nova relação. E se você se separou, se você que colocou assim que não vai mais dar certo com ninguém, é pra questionar. Senão você vai ficar nessa energia presa e principalmente se você teve filho, uma relação ali muito sólida, você fica muito preso naquela situação e não avança. Então aqui adequa a sua situação, mas assim, no geral, aqui tá pedindo assim, tenta apostar nesse novo, tenta ver ali, abre um pouco essa barreira, deixa essa pessoa chegar, deixa essa comunicação acontecer, não seja tão rígida, não seja tão grossa. Aqui tem essa energia aqui também. Ou às vezes, né, a pessoa mandou um recadinho, você já cortou ali. Porque se você corta, a energia também é cortada. E essa pessoa ali vai acabar se relacionando com outra. Aí você pode ficar irado. Então, assim, não fica também com essa coisa de se fazer de difícil demais. Porque tem essas coisas aqui na sua energia de regra. Você quer seguir uma regra de uma cartilha e tal. E às vezes com essa pessoa vai ser assim mesmo, no fogo do desejo no começo, atropelado e depois vai se encaminhando melhor. Então não tem muito regra, depende muito de como vai ser a conexão entre aquelas duas pessoas que estão se envolvendo. Então pode ser que para alguns esse jeito mais regrado, essas regras, né, sociais aí de começo de relacionamento funcione, mas para outros pode ser que não.
Então, assim, aqui acho que é abrir um pouco mais essa energia e não ficar muito nessa rigidez. Tem uma energia muito forte com você aí de rigidez, mas apesar de tudo, o seu desejo aí tá falando mais alto e você sabe. O desejo ali tá bem crescente. Então, é, no fim das contas, né? Eu acredito que o desejo vai acabar encaminhando melhor a situação, mas você pode dar uma ajudada aí. Principalmente assim, se for uma pessoa que se irrita fácil e, sabe, vai para outro, vai pro próximo, aí você vai ficar de lado. Principalmente aí se você tá solteiro já há um tempo, aí você fica fazendo doce demais, vai acabar perdendo, porque aqui é a energia inicial também, né? Que é aproveitar o momento. E se você estava num relacionamento ali muito longo, muito frio, né? Que tem essa energia da libido bem baixa, e chegou alguém aqui que tá mexendo com a sua libido, com o seu sexual, é hora de aproveitar. Assim, não perde tempo. E se a sua relação passada, assim, principalmente no que a energia de vocês, apesar de ser uma leitura mais pro amor, aqui tá falando muito sobre sexo, muito sobre o desejo, atração física mesmo. E você tava que a sua energia tá muito fria. Então, assim, você tava com alguém que não satisfazia, alguém que você não sentia nenhum tesão, ou, sabe? Vocês dois estavam assim mesmo, aquela aquela energia assim, não dá nem para definir como amigos. Já pode colocar como dois estranhos juntos. Se você tava assim e você tá há muito tempo ali sem se envolver com ninguém sexualmente, tá com uma energia assim, sabe? É interessante que você abra, porque aqui fala que tem ciclos que se fecham nas nossas vidas, né? De relacionamento, por exemplo, de casal, se fecha, termina, mas a sua sexualidade, o seu desejo, ele tá ali, vai despertar com outra pessoa, vai despertar em vários momentos e você não pode colocar assim, ai, morreu pra mim, acabou. Não, tá vivo. Aí vem alguém e te mostra que tá vivo, né? Que você tá viva, né? Porque a sua energia, desculpa, mas a sua energia tá muito morta no sexual, precisa reativar. Então, tá vindo essa energia do diabo pra te falar assim: você tá viva, mulher, você tá vivo, então acorda. Acorda muito pro. Eu acho que essa energia de hoje aqui, desse grupo, tá falando muito sobre, tipo, acorda pra sua energia sexual, principalmente, assim, os seus desejos. E o sentimento aqui nem é tão presente. Até pelas experiências aí que você passou, você nem tá mais com idealização de romance, que você tá pensando mesmo na energia da pegada, da aventura, do sexual, do desejo em si. Isso, assim, é bacana quando você tem consciência, e você é uma pessoa muito consciente, mas a sua consciência, ela tá exagerada demais. Precisa também se permitir soltar. Por isso que eu falei tanto dessa rigidez. Precisa soltar, liberar essas energias, liberar esse lado seu que sempre esteve ali. E você, né? E aqui eu estou falando com pessoas que não são assexuadas, que têm desejo, que não estamos falando disso. Eu sei que tem pessoas que são assexuadas, não é sobre isso. Aqui a energia é sobre pessoas que estavam vivendo as como assexuadas, porque perderam o desejo pelo parceiro, a relação estava desgastada, enfim. E aí foi perdendo, sabe? Aquilo foi se perdendo, se perdendo, se perdendo e ficou essa energia fria. Só que agora mudou e a energia de que esse ciclo se fechou é justamente te mostrando assim, se você está sentindo isso por outra pessoa, se isso está acendendo de novo em você, é porque está vivo. Não foi junto. Porque se você coloca assim, ah, foi junto lá com aquele ex. Como assim? Como que ele leva o seu desejo? Como que esse outro ser humano tem esse poder, esse controle sobre a sua forma de se relacionar sexualmente? Então isso não existe.
Talvez essa mensagem toda é para você acordar sobre isso. E a carta final do oráculo dos anjos, do romance, aqui fala para você deixar ir questões de controle. Permita que essa situação siga naturalmente. Então, aqui tá falando de soltar, aqui tá falando de poxa, você conheceu uma pessoa ali que mexeu com você mexe com ela, é mútuo, tá rolando, tá acontecendo, deixa seguir naturalmente. Deixa o corpo sabe o que faz. A, a, a energia chama outra energia. Não tem por que você ficar ali tentando racionalizar coisas que não são racionalizáveis. Aqui tá falando do bicho do homem, da mulher também. Então aqui não é sobre questionar, tá questionando demais. É sobre viver, né? Experienciar. É as aventuras também. As aventuras aí sexuais, que pode ser que sejam só aventuras, que você vai voltar, porque eu acho que a sua energia é mais certinha. Aqui tem muito forte energia de crença religiosa, crença familiar, enfim, padrões também de machismo aí que você segue. Mas assim, se permita também aventuras, você pode viver aventuras com consciência, se proteger e se cuidar também, né? E ter essas aventuras e se permitir por alguns momentos para, né, melhorar sua energia sexual e depois você pode viver uma relação que você quer que seja mais quadrada, mais certinha, mas é mais leve do que você ficar nessa energia rígida demais. Essa energia rígida demais fecha muito seus caminhos no amor, no sexo. Então pense mais sobre isso, porque às vezes você pode até atrair alguém, mas aí vai ser aquela coisa insossa. E você já passou por isso. Você já passou por esse deserto. Não passe de novo, grupinho número 3. Bom, eu vou parar por aqui. É isso que eu tenho para você hoje. Me conta aí se você puder o que está acontecendo. Gostaria de saber. E se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.